Opa! Salve, salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Boa tarde, meus queridos. Vamos voltando agora do intervalo. 16 horas, horário novo para vocês, diretamente das aulas aqui dos estúdios do canal Educação. Deixa eu me apresentar para os alunos. Isso, não pode me colocar todo na tela, que aí os alunos não me conhecem. Deixa eu me apresentar para eles, tá? Sou o professor Assis, tá? Professor Assis Gualter, professor aqui do canal Educação. Estou nessas disciplinas ligadas a projeto de aprendizagem interdisciplinar. Então, a gente está agora iniciando o módulo 2, tá? Então, o módulo 1 finalizou semana passada, certo? Com disciplinas como, por exemplo, ética, educação tecnológica e midiática, projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Então, agora a gente está iniciando o novo módulo e a gente vai apresentar novamente o projeto de aprendizagem. É um novo tipo de projeto, tá? Um projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. E aí a gente vai ter uma nova proposta para conversar com vocês, tá bom? De modo geral, galera, vocês, perguntando aqui para vocês, deixa eu dar meu boa tarde pro pessoal de Cajazeiras, pessoal de... agora eu não vou saber qual é esse aqui, é Santana do Piauí, pessoal de Picos, pessoal de... qual seria esse Lopes, DM Lopes, hein? Isnaba, tá? Isnaba. Esse DM Lopes é qual município? Que às vezes na abreviação eu não pego, não identifico todos. Tá? Pois pronto. E o pessoal também de São Francisco também está online. Queridos, boa tarde. Como é que vocês estão? Tá? Cajazeiras mandou salve. Pessoal de Paulistana, não tinha visto aqui presente. Tá? Beleza. Paulistana. Ótimo. Pessoal que está acompanhando nossa aula pelo chat do YouTube, tá? Lembrando, nossa aula está sendo transmitida pelo IPTV das escolas matriculadas da rede, mas também está sendo transmitida pelo YouTube. Nina Brito, boa tarde, minha querida. Júnior Teixeira, boa tarde. Luiz Kerlon, Caio, Cecília, a todos muito boa tarde. Galera, já vou começar a aula tentando explicar para vocês. Gente, projeto de aprendizagem, certo? Ele serve para desenvolver habilidades, tá? E competências profissionais em vocês, tá? No projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, certo? O que a gente tem, tá? A gente tinha um foco do que a gente chama de investigação científica. Professor, o que é isso? Perguntinha já, tá? Vocês tiveram dificuldade de realizar o trabalho de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, tá? Quem foi o professor que estava acompanhando vocês? Foi o professor Jorge? É isso? Tá? Não tenho certeza. Eu sei que o professor Jorge estava no projeto de aprendizagem interdisciplinar 1 da turno manhã, tá? Eu estava com esse em outra disciplina, em outro curso técnico, tá? Conta para mim aí quem é que foi esse professor de vocês e se vocês tiveram dificuldade na escrita. Todo mundo entregou o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1? Lembrando que esse trabalho é um projeto, uma avaliação, é um relatório avaliativo, é parte da avaliação de vocês importantes para a certificação profissional de vocês, tá? E aí, pessoal de Cajazeiras, conseguiu realizar? Vocês tiveram dificuldade? Não tiveram dificuldade na execução das tarefas de vocês? Coloca para mim aí que eu quero saber, tá? Caio, Cecília, Luiz, Nina, Júnior, cadê o feedback de vocês? Eu quero ouvir, tá? No projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, a gente tinha um foco, galera, nos que a gente chama
investigação científica. E é isso que a gente fez com vocês, tá? A gente pediu para vocês investigarem algo, o que é a realidade local de vocês. Provavelmente vocês podem ter dificuldade na pesquisa, porque é difícil pesquisar. E é difícil, vocês nunca fizeram isso antes, professor. Você tem que entender, a gente entendia. Mas para tudo na vida tem uma primeira vez. Certo? E aí a gente vai aprendendo. Esse é o objetivo da gente aprender, a gente errar, entender onde é que estão os erros e a gente poder lapidar. Não é à toa que a gente tem vários projetos de aprendizagem para que a gente volte, manipule, reinterprete, tá? Eu soube que alguns de vocês escreveram à mão. A ideia é que o trabalho seja escrito, digitado. Mas, professor, eu não tenho computador, mas tenho celular. Então, dá para escrever pelo celular. Tenho vários alunos que escreveram pelo celular e deu certo, tá? Professor, eu não tenho nem o computador, nem o celular, mas na escola tem um computador? Pois dá para usar o laboratório de informática da escola. Então, a gente tem que encontrar algumas saídas. Então, sim, isso é um desafio. Não foi fácil para todos, a gente entende essa realidade de vocês, certo? Beleza, ok. Outro ponto importante é que pesquisar necessariamente é difícil, principalmente conhecer as fontes, o que é uma fonte segura, o que não é uma fonte segura, certo? Para informar o nosso aluno, tá? Então, o que pode ser concreto, o que é o ideal, certo? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo, tá? Mas aí, à medida que a gente vai lendo, a gente vai lapidando e projetando isso dentro do nosso trabalho. Nesse segundo projeto, a gente vai conversar muito com a ideia de outra ideia, tá? São chamados processos criativos, né? O que é um processo criativo, professor? É justamente a ideia da criatividade, da inovação, de buscar novas ferramentas. Normalmente, quando a gente cria um produto novo, a gente tem essa ideia de solucionar um problema da humanidade, certo? Solucionar um problema que está ali no nosso dia a dia. Melhorar o nosso tempo, melhorar a nossa produtividade, melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo isso está ligado a essa ideia da criação, tá? Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa perspectiva, certo? Então, que perspectiva? Essa perspectiva da relação do trabalho e da sociedade, certo? Porque o trabalho é o que permite a produção, tá? Então, qual a relação que a gente tem entre trabalho e sociedade? E como essa relação está ligada diretamente com a administração, tá? Com a gestão, com o princípio de formação da administração existente e pertinente no nosso país, tá? E aí, cadê o pessoal de Picos? Cadê o pessoal de Santana? Eita, tão quieto demais, isso não tá certo. Cadê, meu povo? Bora participar do nosso chat, Cecília. Cadê você? Ô, Caio, bora lá, queridos. Bora lá, Pedro. Objetivos da nossa aula de hoje: conceituar trabalho e refletir sobre a importância do trabalho na construção da vida em sociedade, tá? Ter atividade durante a aula ou para casa, ok? Durante a nossa aula. Bora nós! Começamos a nossa aula de hoje conversando com vocês sobre o próprio conceito da palavra trabalho, tá? Bom, trabalho em si, a primeira ideia que a gente vai ter é a gente vai ter que buscar vários filósofos. Essa não é uma aula de filosofia, tá? Porém, a gente tem que entender um pouquinho as bases da própria filosofia. Um dos grandes filósofos, um dos grandes pensadores que a gente tem para definir a ideia base do trabalho é o senhor Karl Marx, tá? Aquele que analisa um pouquinho a relação social desse trabalho. Então, ele analisa a sociedade, certo? Ah, agora eu tô vendo a senhora Cecília participando. Obrigado, Cecília, pelo feedback. Tá bom? Botou uma carinha sorrindo, eu gosto, viu? Nas minhas aulas, viu? Vocês que não estão acostumados comigo, pode botar emoji.
tá? Eu gosto, feedback para mim é essa resposta, essa interação. Tá rindo, tá chorando, pode colocar, certo? A gente tá entendendo, faz parte do processo de comunicação. Galera, parte dessa aula é falar sobre sociedade. E nós, seres humanos, somos seres sociais, tá? E como seres sociais, a gente se relaciona. Eu dando aula sozinho, eu não estou em sociedade, eu estou sozinho. E aí o objetivo? Para onde é que vai o objetivo dessa aula? Essa aula ela não é ensinada, ela é construída, certo? Com base na nossa conversa, no nosso diálogo. Como é que eu posso conversar sobre este trabalho se eu não conheço a realidade local de vocês? Por isso que o primeiro projeto foi falar sobre realidade local, tá? E a gente precisava conhecer essa realidade local de vocês. Mas voltando para o Karl Marx, ele analisa esta tal de sociedade e analisa o meio e fala, olha, na nossa sociedade, na sociedade que ele analisou lá, tá? De hoje não mudou muita coisa, não. Nós temos pessoas, né, as populações, a povo que gera o produto, né? E ele gera este produto que é o bem de produção, tá? Através da sua força, tá? Beleza? E aí, sim, galera, essa força não precisa ser apenas a força física, tá? Pode ser uma força física, né, o trabalho braçal, brutal, né, de capinar, de roçar, de ir para roçar a roça, de capinar os matinhos, certo? Mas eu posso utilizar também a minha força intelectual. Vocês, meus queridos estudantes, Luiz, Caio, pensa aí, cara, professor, estudo cansa. Estudar cansa, porque de fato força mental também é um esforço. Então, tanto faz você utilizar a sua força física ou mental, mas é utilizando essa força para a produção dos meios. Essa é a grande ideia dos trabalhadores. Tá? A ideia de trabalho é isso. Mas nessa classe que o senhor Karl Marx também viu, ele viu também que existiam diferenças de classes ali. Existiam donos do meio de produção, tá? Aqueles que vendiam esses espaços para que a força do proletariado pudesse ali produzir, né, e gerar essas riquezas, né? Bom, a ideia aqui não é falar de filosofia, a ideia é entender diretamente o que seria esse trabalho. Então, o trabalho basicamente é essa força empregada pelo ser humano para gerar o seu sustento ou suprir as suas necessidades humanas, como a gente vai ver um pouco ao longo da nossa aula, trazendo essa intermediação com o próprio curso técnico de vocês. Beleza? Nessa imagem aqui, ela mostra um pouquinho, talvez faz uma analogia aí com a evolução humana. O ser humano que veio lá dos hominídeos não foi do macaco, viu, galera? Olha a ciência aí para vocês. Aqui não é macaco, não. Aqui é um hominídeo, tá? Então, lá o Homo habilis, Homo erecto, né? Foram outros seres humanos que viveram no passado, eles começaram a adquirir habilidades importantes para a construção de quem nós somos. E eles começaram a desenvolver ferramentas e era importante para suprir as necessidades. Essas ferramentas auxiliaram muito a construção de quem é esse ser humano, tá? Auxiliaram muito nesse processo do que a gente entende hoje, tá? Do que é a nossa necessidade, como, por exemplo, necessidade de proteção, né, de garantir a segurança, necessidade de alimentação, de caçar, né, pescar, por exemplo, certo? Ao longo desse tempo, né, do Homo habilis até chegar no atual Homo sapiens, a gente foi desenvolvendo cada vez mais as nossas ferramentas, não é isso, Nina?
E aí a gente desenvolveu ainda mais as nossas ferramentas, a nossa tecnologia e cada vez mais a gente está se aproximando desse ser humano aqui, ó, top, tá? Que vai utilizar muito da sua criatividade, galera. Hoje o mercado de trabalho ele quer este profissional, pessoas criativas que utilizam ideias e para solucionar problemas. E essa é a grande ideia desse mês nada, desse módulo 2 no projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá? O que que a gente quer conversar com vocês? Trabalhar as ideias da criatividade. Na aula de hoje, o foco é entender como esse trabalho se mudou ou se moldou ao longo das diversas gerações sociais. Como a sociedade mudou ao longo do tempo e como ela ajudou a estruturar a administração das organizações pelas quais vocês serão futuros técnicos em administração, né? Futuros administradores. Trabalhar é primordial para a vida Trabalhar é primordial para a vida de cada ser humano. O ato de trabalhar permite a posição fundamental, não apenas por permitir a manutenção financeira, tá? Porque é isso que a gente escuta. Lá no primeiro semestre, eu entrei, não aqui nessa turma, mas eu entrei em outras turmas e eu falei, por que que você se inscreveu no curso técnico? Me conta aí, Nina, me conta aí, Cecília, conta aí, pessoal de Santana, ou todos vocês que estão assistindo. Por que vocês se inscreveram no curso técnico de administração? O que estava passando na cabeça de vocês naquele momento que fez vocês falarem, não estou fazendo nada aqui não, vou me inscrever no curso técnico em administração? Por que não se inscreveram no de recursos humanos? Por que não foram fazer uma outra atividade? Por que não ficaram só com o ensino médio? O que aconteceu? O que motivou vocês a se inscreverem no curso técnico, hein? E aí? E aí, senhorita Cecília Gabriele? E aí, Caio? Uma das coisas que eu mais escuto de muitos alunos, tá? Olha aí, a Cecília está dizendo que no caso dela foi mais oportunidades no mercado de trabalho, futuramente para obter mais conhecimento. Futuramente? Só futuramente? Cecília, o que aconteceu? O que aconteceu no módulo 1? Você não acompanhou as aulas do módulo 1, Cecília? Não, desculpa. Me aproximei um pouquinho mais, reli. Mais oportunidades no mercado de trabalho futuramente e para obter mais conhecimentos. Agora sim. Fez sentido, viu? Pronto. É porque o tio Assis tá com a lente, o óculos dele tá velho. Não vi juro que eu não vi a vírgula. Me aproximei aqui um pouco mais. Olha só como a vírgula pode afetar a interpretação do texto, tá? Tadinha, foi falha do tio Assis. Agora o tio Assis chegou aqui mais perto do feedback dele, do chat, e tô lendo um pouquinho mais. Pois vambora. Deixa eu ver, a Nina entrou primeiro por mais conhecimento. Segundo, porque eu vou precisar bastante dessa área para qualquer trabalho. Verdade. Que um dia eu for exercer e mais oportunidades de trabalho, tá? Pronto. Beleza. Maravilhosas respostas de vocês duas, Cecília e Nina, tá? Queridos, é isso, tá? A gente espera que vocês realmente se destaquem dentro desse mercado, tá? Uma das coisas que eu mais escuto é esse que eu sublinhei aqui, ó. Para permitir a manutenção de vida financeira. Professor, para conseguir um trabalho, pagar as contas, para ajudar com minha família, né, no aspecto familiar, para estruturar. Já escutei respostas do tipo, e tava meus amigos se inscrevendo no curso, eu me inscrevi também, tá?
Acontece, tá? Por isso que vocês também agora estão dentro de disciplinas como projetos de vida, que são fantásticos para vocês visualizarem, repensarem na proposta de vida de vocês. Eu gostei do comentário da Nina, no que aspecto, ela falou assim, ó, em qualquer trabalho que um dia eu for exercer, inclusive, Nina e Cecília e os demais que estão acompanhando, tá? Vocês, futuros técnicos em administração, vocês podem escolher um outro curso também. Terminou a escola, vai fazer um curso e, professor, quero fazer a enfermagem, tá? Caixa perfeitamente, tá? O que vocês aprendem aqui em administração, muito, vocês vão empregar em qualquer tipo de emprego, tá? Quero fazer pedagogia, tá? Eu quero fazer psicologia, a gente consegue fazer essa intercalação, é fantástico, é uma área fantástica para vocês crescerem, tá? Então, sim, dá para adquirir conhecimento e é agora, tá? Mas, galera, é o seguinte, o trabalho, ele não é só para esse lado financeiro, não é só para ganhar trabalho, não é só não. Ele também é para levar uma vida digna no aspecto de quê, professor? No aspecto social, porque o nosso trabalho, ele movimenta a nossa sociedade. Em que aspecto, professor? No lado social, porque tem também os trabalhos sociais, aqueles que a gente faz na nossa comunidade. Pode ser dentro da igreja, por exemplo, tem muitos trabalhos sociais envolvidos, tá? Nas ONGs, tá? Nas organizações não governamentais, tá? Que movimentam a solidariedade entre a gente. E isso também é uma força que a gente exerce para auxiliar a colaboração entre todos nós. Tá bom? O trabalho estabelece uma etapa essencial na vida de cada indivíduo. Durante o passar do tempo, com a evolução, das pessoas, cada ser humano desempenhou um papel essencial até os dias de hoje. Eu escolhi essa imagem aqui, ó, por conta disso aqui. O ser humano, galera, é chamado de ser biopsicossocial. Vocês já ouviram falar disso? Tá? Vamos tentar entender esse terminho. Bio, tá? Por que ele é bio? Porque porque biologicamente ele é diferente de outras espécies, tá? E aí, você tem que resgatar lá os conceitos de espécie das professoras de biologia de vocês, tá? Vocês estão acompanhando as aulas de biologia pelo canal Educação? Com a professora Amanda, lá no turno manhã, por exemplo, ou Tércio no turno da tarde, certo? E aí eles vão falar o que é o conceito de espécie para vocês. Ele vai dizer assim, olha, espécie é aquele grupo de indivíduos que parecem morfologicamente, conseguem se reproduzir e gerar descendente fértil. Pronto. Isso é uma espécie. Tá? Então, a gente é parecido, de um modo geral, a gente tem características de similaridade entre nós, conseguimos nos reproduzir e gerar descendente fértil. A gente é diferente dos demais. Isso nos caracteriza como ser biológico. O que nos caracteriza como ser psicológico são as características individuais. Você, Nina, pode ter um irmão, uma irmã gêmea idêntica a você, geneticamente falando. A gente chama isso de gêmeo idêntico ou gêmeo univitalino, certo? Geneticamente pode ser idêntico, quase uma cópia, um clone, tá? Morou na mesma casa, com a mesma mãe, no mesmo período, e ainda assim vocês têm opiniões diferentes de vocês, tá? Conta pra mim aí se vocês têm irmão. Boa tarde, Cauane. Diga lá se vocês têm irmãos na casa de vocês e se vocês brigam em casa com esses irmãos, tá? E aí, gente, se vocês têm irmãos em casa e vocês não brigam, vou te perguntar qual é o
Eu vou querer saber qual é o segredo de vocês, porque em geral gera conflito, e esses conflitos que a gente tem é por conta das nossas identidades, tá? A psicologia, por exemplo, é uma das ciências mais recentes que a gente tem na história, tá? E ela estuda justamente isso, a individualidade do ser, ou em outras palavras, a subjetividade do ser, porque nós somos subjetivos. Tá? Outra característica muito importante do ser humano é essa aqui, ó, ser social. Por quê, professor? Lá nas aulas de biologia, o professor Tércio, a Amanda vai dizer para você o seguinte. A Nina tá dizendo o seguinte: coitada da mãe se eu tivesse uma gêmea. Eita! Eita, essa mãe ia ter um trabalho, né, Nina? Cecília, tem irmão, tem irmã, não sei, irmão ou irmã, mas briga o dia todinho, cada segundo. Eita. As opiniões são diferentes, ainda mais na faixa etária de vocês, galera. Quanto mais próxima a idade de vocês, entre vocês, mais vocês vão entrar nessa ideia de conflito, né? A não ser que vocês tenham uma diferença de idade muito grande e um acabe ajudando nos cuidados, tá? Aí realmente o conflito pode diminuir um pouco. Tá? A Cecília tem uma creche de irmã. Ah! Eita, Cecília, a mais velha, a responsável, então. Então, bora nós, ó. Esse lado social aqui é uma outra característica ligado ao justamente o comportamento que a gente tem no caso de sociedade, né? Que nem as abelhas, por exemplo. Vários animais se tem o convívio social, tá? E essa sociedade é uma relação que a gente chama de relação ecológica intraespecífica, que é a relação entre indivíduos da mesma espécie, tá? Intraespecífica, e uma relação harmônica, isto é, uma relação positiva, uma relação que todo mundo ganha. E nós somos seres sociais. A gente vai entendendo já já que nós dividimos trabalhos para solucionar a nossa vida e tornar esta vida de fato digna. Por exemplo, nós, seres humanos, temos necessidades humanas com aspecto ligado, por exemplo, à segurança. Tá? Eu quero chegar em casa, dormir, sem a preocupação de que vai entrar uma onça dentro da minha casa e me devorar, me estraçalhar. Tá? Já pensou se a gente vivesse assim, meio que na natureza, na selva, e aí a gente entrasse nesse aspecto? Não, né? Não é assim que acontece. A gente tem esses controles. O que é que garante que a nossa vida não é exatamente dentro de uma grande selva? Mas a gente não precisa ir para longe. O que é que me garante que onde eu moro vai ser um local seguro a ponto de não entrar, não uma onça, mas um bandido, certo? Uma grande pessoa violenta, sei lá, um serial killer, tá? Quem é que me faz isso? A nossa divisão de trabalho, tá? A gente vai conversar, a gente vai pincelar um pouquinho hoje sobre o que é essa divisão de trabalho. A gente vai ter aulas específicas sobre divisão de trabalho, divisão internacional do trabalho, tá? E como ela projeta essa relação social dentro da administração. Beleza? Então, vamos nós. Ser humano não é só esse ser biológico. Ai, porque o gene diz isso. Não, galera. O ser, ele é complexo. E para caracterizar esse ser humano, a gente precisa fazer esses 3 olhares. A gente precisa olhar a condição biológica, a gente precisa olhar a condição psicológica, e sim, tem um lado mental muito importante aqui. E a gente vai ter que ter esse olhar social. Na aula de hoje, a gente vai conversar, pincelar um pouquinho o lado psicológico e social também, tá bom? Eita, só 3? E as 3 não são mulheres, Cecília? Eita, já até imagino, tá? Todo mundo na mesma faixa etária de você? Já imagino que aí a confusão é grande, tá? Vamos nós. Gente, ó. Outros benefícios que o trabalho pode trazer são as suas variedades, como, por exemplo, disciplina, desenvolvimento do relacionamento interpessoal, tá?
e outros colegas, com outros colegas e até sentir-se realizado profissionalmente. Aquela história do eu trabalho pelo meu amor, tá? Imagina, né? Claro que a gente precisa ganhar, né, dinheiro, né, para poder pagar as nossas contas, pagar a nossa casa, o nosso transporte, o nosso alimento, porque nós temos necessidades. Galera, seguinte, tá? Eu vou puxar aqui já uma coisa muito importante, já de agora, para vocês, da psicologia, tá? Que cai muito para vocês na administração. Vocês vão ter uma aula específica para isso. Senhor Maslow, tá? Esse meu M tá feio, tá? O senhor Maslow foi um grande cientista, tá? Que desenvolveu uma pesquisa sobre a teoria das necessidades humanas. E aí, o que foi que ele desenvolveu? Ele começou a pesquisar a sociedade e tentou entender o que seria uma necessidade para as pessoas, tá? E aí, ele enxergou isso vindo aqui. Ele desenvolveu o que ele chamou de pirâmide das necessidades humanas. E aí, galera, quando a gente constrói... Quando a gente constrói uma pirâmide, a gente monta ela de baixo para cima, certo? E a ideia dele é essa, tá? À medida que a gente vai preenchendo um nível, é que a gente pode subir para o outro, tá? Aí ele percebeu que existiam basicamente 5 grandes necessidades humanas. E elas são preenchidas de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Na primeira, eu não vou entrar em detalhe de todas, porque o objetivo da aula não é esse. Vocês terão aulas só para falar sobre esse assunto, por exemplo, tá? Mas nessa teoria aqui básica, a gente tem o seguinte, ó, a teoria vai falar um pouquinho sobre a primeira necessidade. A gente chama essa necessidade aqui de necessidade fisiológica. Tipo assim, eu preciso comer, professor. Eu preciso dormir, professor, tá? Então, como é que isso entra, por exemplo, dentro da administração, tá? Então, por exemplo, o meu trabalhador, ele precisa ter folga. Para quê? Para descansar. Ele, então, em um trabalho com jornada de trabalho de 8 horas, você tem pelo menos o direito de 1 hora, tá, de descanso. Isso é legislação trabalhista, tá? Mas está associado a direito humano. Por quê? Porque é necessidade básica. Eu preciso parar para comer, para me alimentar, para beber uma água, tá? A gente vai conversar um pouquinho, resgatar alguns valores históricos, sociais, e a gente vai entender que nem sempre foi assim. A gente já teve escravos, por exemplo, não só no Brasil, mas em muitas construções sociais da civilização, tá? E não, isso não era respeitado, tá? A gente tem também essa ideia de receber dinheiro, né? De ser pago pelo nosso trabalho, porque é isso que a gente produz, tá? A gente recebe, a gente é recompensado com essa ideia. E isso ajuda a gente suprir também as nossas necessidades básicas, como, por exemplo, a alimentação, de pagar, comprar uma cama para poder dormir, certo? Essa é a grande ideia. Quando a gente vai subindo nessa escala, a gente vai encontrando outras necessidades. 2, necessidade de segurança, ter um lugar para ir dormir, saber ter uma carteira assinada, saber que eu não vou ser demitido a qualquer momento, por exemplo, embora você possa ser demitido sim, tá? Mas me dar mais garantias, tá? Então, segurança pode estar ligado à nossa segurança financeira, de ter uma ideia de que eu vou receber o salário amanhã. Segurança no aspecto de ter uma casa, ter um local seguro, protegido. Terceiro nível, entra as relações sociais, tá? E nessas relações sociais entram aqui, ó, vantagem do trabalho, desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Galera, vocês vão entrar no mercado de trabalho, muito do mercado de trabalho entra em uma jornada de trabalho
de 40 horas, de 44 horas. Isso aqui, galera, é dividido em 8 horas por dia. Galera, 8 horas por dia é um terço do teu dia. Tu passa mais tempo com os teus colegas de trabalho do que com as pessoas que você escolheu para ser a sua família. Certo? Tem ideia de que isso é importante? Como o desenvolvimento interpessoal dentro de uma empresa é importante para manter uma qualidade de vida? Imagina tu ficar trabalhando com uma pessoa que é chata, que é insuportável, que faz fofoca da tua vida, certo? Que quer o teu mal, que destrói os teus trabalhos, que queima você dentro da própria empresa. Professor, isso é horrível. Então, muito do papel, da importância, por exemplo, dos recursos humanos, da gestão de pessoas, está dentro desse ponto. Por quê? A importância do desenvolvimento do relacionamento entre as pessoas, de você buscar fazer atividades lúdicas que estão dentro da empresa. Muitas vezes a gente acaba fazendo festas para comemorar o aniversário. Por quê? Porque a gente precisa se aproximar dos nossos, certo? São essas pessoas que a gente compartilha ideias, tá? A gente trabalha isso dentro da administração também, tá bom? E lá no topo, lá no 5, né, a gente tem aí o autoconhecimento no 4 e autorrealização no topo, tá? Porque assim, galera, e aí muita gente vai desenvolver isso muito disso a gente vai desenvolver nessa disciplina, tá? A tal da autorrealização, tá? É aquela hora em que você só chega lá no topo quando você preenche para Maslow, tá? Essa é a visão de Maslow, tá? Você só chega lá no topo quando você preencheu todos os outros pré-requisitos. Pré-requisito fisiológico, social, econômico não, segurança, de autoconhecimento. Aí, para você chegar na autorrealização, tá? Realizar-se profissionalmente. Você está dentro de um trabalho e você dizer, eu estou realizado, certo? Estou satisfeito. Ou eu superei as minhas próprias expectativas. Ou eu cheguei num lado em que eu me sinto estagnado. A gente escuta muito isso dos trabalhadores. O que? Me sentir estagnado na minha profissão, tá? E você busca uma necessidade de falar, eu preciso fazer algo diferente, sair desse local. E a gente, galera, não espera, tá? Nós como trabalhadores, vocês como futuros profissionais, a gente não espera cair do céu uma oportunidade. É ali onde mora justamente as ideias da criatividade, de como eu posso me movimentar. Tá? Ali é onde a gente vai conseguir, quando a gente se superar no nível 5, tá? A gente alcança a autorrealização, tá? É um momento bem interessante do profissionalismo nesse aspecto. E a gente está o tempo todo reiniciando esse ciclo, tá? Chegou no topo, a gente volta lá para a necessidade fisiológica, porque tudo muda, tá? As fases da vida mudam, tá? A gente sai da adolescência, a gente entra na vida adulta, o corpo humano muda, a fisiologia do corpo você vai sentindo. Vocês são adolescentes ainda, tá? Vocês estão no ensino médio. Vocês vão sentindo que o corpo vai mudar, ele vai reagir diferente. Hoje vocês comem uma comida, o corpo de vocês funciona de um jeito. Quando vocês chegarem nos 30, o corpo vai funcionar de forma diferente. E assim por diante. Tá? E aí, claro, você vai ter que prestar atenção na tua fisiologia do corporal, no teu relacionamento interpessoal. Hoje, com 16 anos, você pensa nos amigos da escola, mas com 30, você vai pensar na constituição de uma família, em casar, em ter filhos. A tua segurança profissional é diferente, porque hoje a tua segurança está ligada muito à tua família, aos teus pais, por exemplo, a teus avós, a tuas tias com quem tu mora. A Cecília já até brincou aqui, as brigas que ela tem com as irmãs dela. Nina, tu tem irmãos? Conta pra mim aí. A Cecília falou da realidade dela. E a tua, Nina? Então, dentro da segurança, vocês na adolescência têm muito esse lado familiar. Mas quando vocês estiverem 30, vai mudar, certo? Porque vocês vão ser os pais. Ou não, ou vocês vão ser pessoas independentes, sem filhos. Não, professor, meus filhos vão ser cachorro e um gato.
tá? E aí essas necessidades mudam e você reinicia esse ciclo, tá? Hoje vocês estão muito lutando para essa chamada autorrealização aqui, galera. Porque as respostas que vocês me deram estão aqui, ó. Estão nesse topo, tá? Olha só que chique vocês. As respostas que vocês me deram quando eu perguntei para vocês por que vocês se inscreveram no curso técnico foi resposta de autorrealização. Encontrar uma melhor vaga no mercado de trabalho, oportunidades no futuro, né, Cecília? E não conhecimento no futuro. Conhecimento é hoje para no futuro encontrar outras oportunidades no mercado de trabalho. A Nina respondeu algo parecido, tá? Elas são necessidades de topo, tá? De você chegar no mercado de trabalho e falar, poxa, cheguei até aqui. Legal. Então, os caminhos que eu trilhei, tá? Então, os caminhos que eu trilhei, ok, deu certo, cheguei até aqui. E agora? Eu vou para onde? Tá? Agora eu vou ter que trilhar de novo. Então, a gente é o tempo todo fazendo isso. Isso é legal, isso é fantástico, tá? Pode parecer tedioso, mas não. São outros propósitos, são outras ideias, é um outro momento da vida, tá? É fantástico, a gente tem muita representação disso no cinema, tá, galera? Pode assistir filmes aí, por exemplo, De Repente 30, né? Da adolescência. Vocês já assistiram esse filme do De Repente 30? Que é justamente aquela menina de 13 anos de idade que fala, ai, eu não aguento mais essa idade, não aguento mais ser adolescente. Pré-adolescente ainda, nem adolescente tá? Querendo chegar nos 30 porque é a idade do sucesso, que nada, galera. Idade do sucesso é a idade que você tá hoje. Os 30 são outras propostas, outras idades, certo? Essa escala aqui tá muito no nosso dia a dia, tá nessa necessidade de vocês, mas também tá na administração, tá? Voltando para o trabalho, eu vou voltar aqui, ó, viu? Memoriza essa pirâmidezinha aqui, eu vou voltar nela não só na aula de hoje, mas nas próximas aulas também a gente vai ter outras conversas sobre essa pirâmide aí, tá bom? A relação entre trabalho e subsistência, né, ou sobrevivência, era íntima e direta. Foi por essa razão que Karl Marx, definiu o trabalho como um bem inalienável do ser humano. Por quê? Porque ele entendeu que era impossível alienar, ou seja, transferir o direito de exercer esse trabalho para outra pessoa. Porque se eu não executo essas atividades aqui, o que é que está faltando comigo? Se eu não trabalho, eu não preencho as minhas necessidades. Se eu não trabalho para suprir as minhas necessidades fisiológicas de comer, de me alimentar, mas professor, eu não faço isso, quem faz isso é meu pai, né? Meu pai que coloca a comida na mesa e tal, mas você tem outras necessidades fisiológicas, ele está garantindo para você como elas vão ser as fontes, para que você não precise trabalhar para isso, mas você vai dormir, tá? Isso é a necessidade fisiológica, de ir no banheiro, é de respeitar esse corpo, de entender, porque você está nesse processo de construção, tá bom? Mas você vai chegar um momento em que você não vai ter o seu pai para poder pagar essas contas, ou sua mãe, no caso, né? A gente sabe que muitas das nossas famílias, quem é o grande líder da família é a mãe, né? A mãe que leva a nossa família para frente, né? Então, você será essa pessoa que vai suprir essa necessidade fisiológica de comprar uma pizza, de comprar um arroz, um feijão, uma fruta, uma maçã e assim por diante. Assim como você que vai constituir suas amizades, os seus ciclos de vida dentro da igreja, fora da igreja, para sair, para festa, para viajar, para realizar sonhos, por exemplo, tá? Você não pode transferir esse direito, porque é através do trabalho que você vai preenchendo a sua linha de necessidades, essa linha de necessidades humanas, tá bom? Queridos, a gente vai parar aqui, mas a gente tem 2 aulas hoje, tá? Nosso tempo está estourado, a gente volta em instantes para conversar um pouco mais com vocês sobre essas necessidades humanas e a relação delas com o nosso trabalho. Aguardo vocês no próximo tempo.